A paz do Senhor a todos. Quero que você abra a Bíblia no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu confesso para você que todo esse tempo na caminhada cristã, eu nunca falei nada sobre esse personagem que eu vou dizer essa noite. Nunca falei em pregação alguma, em relato algum, nunca toquei na vida desse camarada. Mas Deus me impulsionou a falar sobre ele nessa noite. Então, segundo livro das Crônicas 33, versículo 1, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Até aqui somente. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua santa e bendita palavra. Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas nessa noite. Que o Senhor, usando a tua palavra, a pregação, a ministração do Evangelho, alcance vidas para o teu reino, Senhor. Que o Senhor venha a nos edificar, a nos exortar, a nos consolar também, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Deus, por estarmos aqui nessa noite reunidos em torno do nome santo de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A história da humanidade está repleta de homens maus, de homens que cometeram atrocidades tamanhas. Hoje pela manhã o Ricardo aqui colocou alguns personagens desse no slide. Homens como Hitler, Mussolini, Stalin, homens que eram pessoas muito más, homens em que nós vemos a maldade dele até hoje na história da humanidade. Então, homens assassinos, cruéis, homens que mancharam a história da humanidade com sangue, derramando muito sangue. Então Manassés foi um dos homens mais perversos das Escrituras Sagradas. Se ele não foi o pior, ele está muito perto de ser o pior personagem bíblico na questão moral, na questão da depravação do homem. Manassés era o filho mais velho do rei Ezequias. Só para você entender, Ezequias foi um bom rei. Ezequias servia ao Senhor. Ezequias, ele ensinou Manassés. Manassés viu que o pai dele amava ao Senhor, mas ele tomou rumos diferentes. Certa vez, Ezequias fica doente
e está próximo a morrer. Então Deus pede e manda o profeta Isaías para que ele vá na casa, no reinado, no palácio de Ezequias e fale para ele que ele vai morrer. E quando ele recebe essa notícia, o profeta Isaías sai. O rei Ezequias chorou, se amargurou com aquela notícia que ele ia morrer. E então ele ora, ele clama ao Senhor para que ele pudesse ter mais alguns anos de vida. E Deus toma o profeta Isaías novamente e faz o profeta entrar no palácio e dizer que o rei Ezequias teria mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos a mais que Deus deu a ele, nasceu Manassés. Manassés subiu no trono com apenas 12 anos de idade. E ele reinou em Jerusalém por 55 anos. Manassés fez o que era mal diante do Senhor. E diante de toda essa história, desse rei chamado Manassés, eu quero destacar 3 coisas sobre ele, sobre o rei Manassés. A primeira coisa que eu quero destacar da vida desse homem são os pecados dele. O texto diz que Manassés fez o que era mal diante do Senhor. Ele praticou idolatria e fez com que o povo adorasse outros deuses. Manassés encheu Jerusalém de ídolos, de postes, ídolos. E ele invocou a adoração a Baal, aos Balaíns. Ele levou o povo a ser idólatra. Ele, com a sua influência, como sendo rei, ele fez o povo também ser idólatra. Ele reconstruiu, olha só o que esse camarada fez. Ele reconstruiu os altares que o seu pai, o rei Ezequias, tinha derrubado, tinha demolido. Ele liderou o povo na adoração a ídolos. Ele fez ídolos para todos os seres celestes. Imagina isso. Em 1 Coríntios, preste atenção, tome cuidado com essa questão de idolatria. Em 1 Coríntios 6:9 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Deus abomina idolatria. E esse camarada aqui, ele introduziu ídolos dentro do templo de Jerusalém. Imagina isso. Dentro da casa do Senhor, ele introduziu ídolos. Ele profanou o templo de Deus. Parece que está um pouco alto aí, né? Ele insultou, preste atenção. Ele insultou, ele provocou a santidade de Deus, ele provocou a ira de Deus. Manassés era um homem extremamente idólatra, revoltado. Será que nós temos alguém aqui revoltado? Sabe aquele tipo de pessoa revoltada com a vida? Que nada está bom, que fere os outros por causa da sua revolta, que está ferido e por causa de estar ferido fere também as pessoas? Eu acho que não. Mas se existir cuidado, se existir alguém provocador de Deus, cuidado com isso. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Talvez há pessoas que questionam Deus, e nisso, preste atenção, não há problema. Não há problema em você questionar Deus. Não há problema em você julgar aquilo que você está ouvindo. Não há problema, sabe, nas nossas dúvidas com Deus. Deus não fica bravo com isso. Não pense que Deus, quando nós temos dúvida, Ele fica bravo conosco. Não, não é isso. Você tem mesmo que questionar o que você está ouvindo. Nós temos que julgar o que está sendo pregado. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. E essa questão de questionar
Eu costumo dizer que eu sou um grande questionador, mas Deus sabe que quando nós questionamos, é porque nós queremos saber a verdade. Eu não questiono para correr longe de Deus, mas eu questiono para ficar perto dele. É diferente. Então, nós duvidamos para crer. Deus, entenda uma coisa, tem muita briga que acontece hoje. Muitos que se dizem cristãos querem provar a existência de Deus, sendo que o próprio Deus nunca se preocupou com isso. Você não vai ver Deus se preocupando em provar a existência dele para ninguém. A Bíblia, no primeiro versículo, ela parte do princípio de que Deus existe. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Não é para ficar brigando. Porque se a pessoa não crê na Bíblia, olha, ela tira o teu argumento, ela tira o teu chão, porque nós somos respaldados pela palavra de Deus. Uma vez nós fomos comer um lanche, e eu vi um amigo meu, um evangelista, falando para um rapaz, para um homem, sobre Deus, e aquele cara dizia: não, mas Deus não existe. A Bíblia foi, sabe, isso aí é furado. E aquele camarada, amigo meu, foi ficando bravo, era o estilo dele. O Juliano sabe quem é, já até fisgou já, quem que é o camarada. E eu estava vendo a hora que o camarada ia até pegar o cara. Mas eu fiquei na minha, sentado, comendo meu lanche, e só ouvindo o meu amigo pregando para aquele cara, e aquele cara zombando. Aquele cara fazendo um monte de coisa. Falando que Deus não existia. Falando que a Bíblia não tem nada a ver com Deus. E aí então esse meu amigo foi embora, nervoso. E eu fiquei na minha, levantei para pagar o lanche. E na hora que eu levantei para pagar o lanche, Deus me deu uma palavra. Mas curta, foi Deus, porque não veio de mim aquilo ali. E aí eu virei para aquele rapaz, paguei a conta, virei para ele e disse: você não crê em Deus, né? Ele disse: não, não creio. Você não crê na Bíblia, né? Ele falou: não, não creio. Mas você sabia que Deus e a Bíblia falam de você? E aí ele olhou e disse: fala. Mas fala o quê? Fala que você é nécio, que você é tolo. É o que diz a Bíblia, não é? E fui embora, para não apanhar. Voltando para Manassés e os seus pecados. Cara, ele principiou toda sorte de espiritismo, de magia. Olha só esse camarada aqui. Ele consultava os mortos. Outro versículo na Bíblia que diz, Levítico, capítulo 26, diz que Deus, ele abomina quem consulta os mortos, quem pratica feitiçaria e magia. E aí o próprio Deus diz: se tiver alguém na nação de Israel desse jeito, é para extirpar ele do meio do povo. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos muitas pessoas afundadas, mergulhadas na prática do espiritismo e da magia, afundadas na lama do pecado, por causa dessa questão. É uma mistura, é um sincretismo religioso muito grande. O Brasil, ele é uma nação que tem de tudo. De tudo tem. Então tem muita gente nisso aí. Então, só para você ter uma ideia, o que aconteceu com Manassés. Ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos. Imagina isso. O cara pega os filhos e leva ao deus Moloque, a um deus onde eles colocavam uma fogueira, e o bronze daquele deus, daquela estátua, queimava as crianças que eram sacrificadas. Cara, muitos diziam que os pais faziam isso para ter prosperidade, para ter dinheiro. Olha onde o homem chega para querer ter dinheiro.
Tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Manassés, continuando ainda nos pecados dele, Manassés derramou muito sangue inocente. O texto que nós lemos vai falar que ele derramou sangue. E ele encheu Jerusalém com o sangue de uma extremidade à outra. Flávio Joséfo, o historiador, diz que no reinado de Manassés, todos os dias haviam sacrifícios de crianças. Imagina a perversidade desse homem. Um cara extremamente mau. Um homem terrível. Manassés escolheu o seu próprio caminho. Ele afastou-se do caminho de seus pais. E ele afastou-se do Deus de Israel. Ele pecou como nenhum outro homem pecou. Pecados terríveis. Mas vamos continuar. A segunda coisa que eu quero destacar na vida de Manassés é a prisão de Manassés. Olha só, eu não quis ler porque o texto é muito longo, mas logo na sequência daquilo que nós lemos, conta a história dele, da prisão dele. Segundo Crônicas 33, versículo 10 e 11, diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz dele e algumas algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Note só o versículo que nós lemos. O Senhor enviou contra eles o exército do rei da Síria. Cara, Deus, o texto diz que foi Deus que enviou o exército contra ele. Isso aqui às vezes, choca, Poxa, mas Deus manda o exército prender Manassés? Entenda uma coisa, Deus é soberano. Quantas vezes nós dizemos isso nesse púlpito? Deus, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Deus, ele intervém sim, quando ele precisa que os seus desígnios sejam cumpridos na vida daqueles que ele quer chamar. Nós não conseguimos entender Deus. Eu não consigo, não sei você, mas eu não consigo entender Deus. Deus, ele interfere quando ele quer. Ele faz coisas que a nossa mente não consegue captar. Nós não conseguimos, a nossa pequenez, e eu falo que é por causa da nossa pequenez. Nós não conseguimos entender o agir do Senhor muitas vezes. Agora, as coisas são do jeito de Deus. Não pense você que você consegue fazer as coisas do seu jeito. Quantas vezes na minha vida eu tentei fazer do meu jeito, mas não é do nosso jeito. A vida é circunstancial. Acontecem coisas nas nossas vidas que nós não compreendemos, não sabemos. O que me faz descansar é saber que nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus sábio, um Deus que vê lá na frente, um Deus que sabe todas as coisas, e todas as coisas estão nuas e patentes diante de seus olhos. Nada foge ao controle desse Deus. Não pense você que o homem consegue tirar isso de Deus. Não pense você que eu e você conseguimos manipular Deus. Nós somos criaturas. Ele é o Senhor. Olha só, é outra coisa que vai vir nesse texto que a gente
às vezes abomina, a gente fala, não, não pode. Olha só, o texto diz que Deus faz isso para castigar Manassés. Olha só, um dos pontos. Castigar, Paulo, Deus castiga. Quando quer, Ele castiga. Quando quer. O castigo de Deus sobre Manassés e Jerusalém não veio antes, preste atenção, não veio antes sem que o Senhor enviasse os seus profetas, a fim de que o rei e seu povo se arrependessem de seus pecados. Deus avisou, Deus enviou profetas, Deus falou com Manassés, mas o que aconteceu? Eles não deram ouvido, não prestaram atenção. Manassés, ele não ouviu Deus. Com a prisão, preste atenção, esse rei, ele é levado com um gancho no nariz, como um bicho, sabe, com algemas de bronze. Ele perde tudo. Ele é jogado numa prisão. Da noite para o dia, ele perde tudo que ele tinha. No livro, preste atenção, no livro do profeta Jeremias, está escrito, Deus diz, olha só, aqui está outra comprovação de que foi Deus que fez. Diz assim, Deus dizendo, entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Deus falando, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Jeremias 15, versículo 4. De todos os pecados desse rei, talvez o maior foi a desobediência. Talvez o maior foi não ter dado ouvidos a Deus. É ter escutado Deus, mas fingir de conta que nada aconteceu. Eu pergunto para você, nós temos dado ouvidos a Deus e a sua palavra? Para alguns, é um sacrifício ouvir um sermão. Eu sei que é. Olham para o homem, olham para a aparência, não conseguem ver que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, que nós somos tão somente barros nas mãos do oleiro, vaso nas mãos dele. Não é se esforçar para ouvir o Itamar, o Juliano, eu, Elivan, o Ricardo. Não é ter um esforço para nos ouvir, mas é buscar ouvir Deus. Deus ainda fala. Ele está falando. Mas muitas vezes nós não obedecemos. Nós não queremos ouvir Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus nos choca, causa impacto em nós, mexe com o nosso brio, arranca o nosso orgulho, faz ver que nós somos pó. É isso que muitas vezes a palavra de Deus diz, que nós não somos nada. Hoje, parte da igreja evangélica brasileira não quer saber mais de ouvir Deus. Querem ser abençoados, querem a bênção, querem prosperidade, querem vida boa, mas não querem obedecer, não querem se submeter. É por isso que está essa bagunça. É por isso que hoje o meio evangélico virou um campo missionário. É por isso que tem pastores que são corajosos e choca a gente. Rapaz, o dia que eu ouvi a palavra de um pastor que ele disse assim, ó,
é mais fácil pregar na passeata gay do que na marcha para Jesus. Aquilo ali ficou na minha cabeça assim, ó, cara, você fica meio desnorteado de um cara falar um negócio desse. Imagina! Agora Deus, muitas vezes, por amor aos seus, Ele envia a operação do erro. Ele envia as adversidades. É duro dizer isso, né? A gente olha assim e fala, mas então Deus é mau? Prossiga ouvindo. Você vai ver a coisa linda que Deus fez. Qual que era o propósito de Deus nisso tudo? Manassés, ele provou isso de Deus estar trabalhando na sua vida e fazendo aquilo que ele não queria porque ele não ouvia Deus. Toma cuidado com isso, isso vale para mim e vale para você. Quantas vezes Deus vem dizendo, olha, não faz isso, e a gente faz e quebra a cara. E depois coloca a culpa em Deus ainda. Ele foi arrancado do trono, levado como um bicho. Interessante, ele é levado para a Babilônia, para o berço da prostituição e da idolatria. Os próprios deuses que Manassés adorava eram babilônicos. E o que esses deuses fizeram por ele? Livraram ele da prisão? Livraram ele da mão do exército inimigo? Não fizeram nada. Por quê? Porque os ídolos nada são. Tem mãos. O Salmo 115 vai dizer: tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem boca, mas não falam. São vãos, nada são. O idólatra Manassés sofre angustiado na prisão, algemado, padecendo sofrimentos e envergonhado diante de todos, do povo de Israel que foi levado com ele e dos babilônicos, e envergonhado dentro de uma cela. Se a história terminasse aqui, até poderíamos dizer que Manassés teve o fim que mereceu. Não é assim? Se fosse um filme e a gente tivesse assistido, vendo todas as atrocidades desse rei, e ele terminasse assim na prisão, a gente diria, ah, beleza, teve o fim que mereceu. Porém, o que me deixa mais perplexo, mais embasbacado na vida desse camarada, não são as suas atrocidades, não são os seus pecados, mas é a sua conversão. E a terceira coisa e última que eu quero destacar na vida desse camarada, a conversão de Manassés. Espera aí, Paulo, Deus perdoou esse camarada? Talvez você diga, sim, Deus o perdoou. Vamos ver, olha só, os versículos seguintes. Diz assim, segundo Crônicas 33, do 12 ao 16, olha só, preste atenção. Em sua angústia, Manassés buscou o favor do Senhor e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino,
E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. A prova da conversão dele. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. A história de Manassés, ela não tem o fim que muitos esperam. Muitas vezes, nós torcemos para que as pessoas como Manassés se estrepe, sofra. Não é assim? É assim. A maioria dos seres humanos, para não dizer todos, são maus. A Bíblia diz que nós somos maus. Eles são todos. Todos nós somos maus. Nascemos, depravados. Totalmente. E nós torcemos para que a pessoa se estrepe. Tem um ditado que corre por aí que bandido bom é bandido morto. Olha só que coisa, cara. Bandido bom é bandido morto. Eu lembrei de um rapaz que eu conheci. Ele pintou a minha casa, era pintor. Ele pintou a minha casa, um jovem que eu conheci. Um outro irmão levou ele em casa. E eu chamei ele para dar um testemunho no projeto Restauração. Cara, depois do testemunho dele, quase que eu dispensei ele para não pintar mais nada lá em casa. Tão pinta bravo que o cara era. Bandido no último. Um cara que foi preso muitas vezes. Um cara que ele fugiu da cadeia de Curitiba. E ele veio para o Natal, eu não lembro bem, mas não voltou. E a polícia então quis matá-lo. E um dia ele volta para Curitiba. E na rodoviária de Curitiba, os guardas pegam ele. E aí, ao invés dos guardas levarem ele para cadeia, para colônia agrícola, os guardas levam ele para o matagal, para matar ele. Porque já não tinha jeito mais. Bandido mesmo, extremo. E Deus tinha dado muitas chances para esse rapaz, e ele nunca ouviu a voz do Senhor, nunca obedeceu. E lá no meio do mato, quando eles estavam no meio do mato, aquele jovem, ele orou ao Senhor. Ele disse: Deus, me perdoa. Deus, eu passei a minha vida inteira longe do Senhor. Me perdoa por tudo isso, Senhor. E lá no meio daquele mato, de repente ligou a luz numa casa. E aquela luz, saiu uma voz daquele lugar: o que vocês estão fazendo aí? E os guardas, com medo, guardaram as pistolas, cataram esse rapaz e levaram ele para a colônia agrícola. Lá na colônia agrícola, esse camarada começou a ir nas igrejas e se converteu. E hoje é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Matinhos. Bandido bom não é bandido morto. É um camarada que Jesus transformou e que Jesus usa para a sua glória. Todos nós, entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que nós somos bandidos, inimigos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Continuando aqui, no relato, o Max Lucado, ele conta no seu livro Nas Garras da Graça, ele conta a história de um camarada perverso, de um camarada que foi achado 11 corpos na câmara fria do seu apartamento antes de prendê-lo. Um camarada nos Estados Unidos chamado Jeffrey Dahmer. E esse camarada, ele cometeu muitas atrocidades.
mas também o Senhor o alcançou e salvou ele dentro da cadeia. Aí o Max Lucado diz, graça para um canibal? Deus salvar um camarada bonzinho igual eu? Ainda vai. Mas Deus salvar um camarada desse, Deus salvar um Alexinho, bandido? Poxa, salvar um Manassés desse? Aí o Max Lucado diz assim, imagine se Deus colocasse um único mandamento para que o homem fosse salvo. Dá um pulo e toca na lua. Seria esse o mandamento. Dá um pulo e toca na lua. Tenta aí. Tenta lá na tua casa. Dá um pulo e alcançar a lua. E dar um toque na lua. Então, talvez você consiga dar um pulo aí de 1 metro de altura. Talvez outros de meio metro. 40 centímetros. Manassés não saiu do chão. Manassés não saiu do chão. Mas entre a lua e nós, há uma distância inatingível. E ninguém consegue. Então, eu e você não temos que ficar falando, mas eu saltei 2 metros. Eu saltei 1 metro. Do que adianta? Olha a lua onde está. Nós não conseguimos. Agora nós vamos olhar para Manassés e falar, você não saiu do chão. Ué, nós estamos no mesmo barco. Nós somos pecadores. E estamos condenados do mesmo jeito. Então não é o pecado do camarada. Mas é um Deus de graça que alcança pecadores e perdoa pecados. Eu coloquei aqui, nós somos, quer ver como que nós somos maus? Só para você testar. Quando nós estamos assistindo um filme, que o mocinho tira a pistola para o bandido, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Mata! É ou não é? Aí ouvem falar que você é santo, que você não pensa isso ou nem assiste filme assim. Tudo bem você falar, não assisto porque não pode, não é gospel. Mas mas é o que nós pensamos, não é? Você deseja o mal. Talvez você não mata o cara de verdade, literalmente, mas você mata as pessoas no pensamento. Você mata as pessoas dentro de você. Então, Deus, Ele age com misericórdia. Deus contraria a gente. Deus perdoa o pior crápula, o pior bandido, o pior assassino, o pior idólatra, o pior feiticeiro. Aleluia! Deus salva pecadores, miseráveis, destituídos da graça, longe, afastados do Senhor, que não querem saber dEle, correm dEle, mas Deus os alcança. É por isso que nós não podemos sentenciar e condenar ninguém, dizendo esse vai para o inferno. Quem somos nós? Um Manassés desse aqui, se eu fosse falar do cara, sentenciar ele, para mim não tinha nem perdão mais. Pecou demais. Aí talvez você diga assim, Paulo, mas você não conhece aquela pessoa assim, terrível, que quando chega tira a minha paz, pessoa extremamente ruim em seu coração. Só é ruim porque está longe de Jesus. Deixe Jesus alcançar o seu coração e transformar o seu coração, para você ver o que vai acontecer com essa pessoa. Olha para você. Quanto trabalho você deu para os outros, para a sua família? Quanto trabalho você deu para Deus? E agora nós vamos dizer que o outro não tem perdão?
Nós precisamos ter mais paciência com aqueles que não conhecem Cristo. Eu já estou caminhando para o final. Olha só, Manassés, ele se humilhou, ele se arrependeu. A conversão começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés muito se humilhou, diz a palavra, perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro. Ele não ficou dando desculpas para Deus, mas ele se humilhou. Manassés se curvou, se humilhou, se arrependeu. É o que nós precisamos fazer, é o que você precisa fazer se você quer ser salvo. Manassés orou, ele pediu perdão. Manassés vivera toda a sua vida adorando ídolos, invocando mortos, levantando altares pagãos. Mas no fundo do poço, ele clama, ele ora, ele implora a Deus que atende o seu clamor. E Deus é bom demais. Clame a Deus, grite por Ele. Eu não sei como anda a sua vida, mas se você ainda não tem certeza da sua salvação, corra para esse Deus. Clame por Ele. Busque-o de todo o seu coração. Manassés foi perdoado. Deus o salvou. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. Deus então o aceitou, o restaurou e o perdoou. O mais lindo dessa história é a resposta de Deus, o perdão de Deus, a grandeza de Deus em perdoar um pecador terrível. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que parecia impossível aconteceu na vida de Manassés. Aquilo que parece impossível pode acontecer na sua vida, que está aqui. Talvez tenha pessoas aqui que estejam ouvindo isso, está entendendo, está dizendo: olha, eu estou longe do Senhor, eu estou vivendo de aparência. As pessoas olham para mim e acham que eu sou crente, acham que eu sou um cristão, mas no fundo do meu coração eu sou lobo. Só Deus sabe a angústia que eu vivo longe dele. Do lugar onde só restava a expectativa de dor e morte, é onde Manassés encontra a verdadeira vida. Deus é especialista em fazer isso. Olha só, trazer vida onde muita coisa já morreu. Talvez você esteja na cela de uma prisão. Eu não estou falando agora de uma prisão física, mas talvez você esteja aprisionado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. E somente Deus pode te tirar dessa prisão. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Eu não posso. Ninguém aqui pode. Só quem perdoa pecados é Deus. Mas Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para libertar você, arrancar você da prisão. Eu sei que às vezes é difícil entender Deus. Deus trabalha de um jeito diferente da gente. Ele contraria as nossas expectativas. Olha só, Deus envia o exército para prender Manassés, para que depois ele recebesse a verdadeira liberdade. É interessante isso. Manda prender para que o camarada conhecesse a verdadeira liberdade. Deus manda Manassés para a prisão, para livrá-lo.
da condenação. Sabe aquele ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico não, tá? Não pense que isso, a Bíblia diz isso não. Porém, às vezes, Deus faz assim, por amor, para poupar de uma dor maior, sem volta. Ele, Manassés, deu prova de sua conversão. Ele empregou todos os seus esforços em restaurar Judá, Jerusalém. Ele derrubou todos os altares que ele tinha erigido. Ele reconstruiu os muros para fortificar a cidade. Ele serviu ao Senhor de todo o seu coração e levou o povo a buscar ao Senhor. Manassés é alguém que realmente se converteu, porque deu prova de sua conversão. Ele agora ofereceu os sacrifícios, não mais aos ídolos, mas sacrifícios de comunhão, ofertas de gratidão a Deus. Só Deus pode fazer esse milagre. Só Deus pode mudar a história de alguém assim. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar o imperdoável. Só Deus pode transformar um camarada que era um terrível pecador em um adorador. E para terminar, para encerrar a conclusão, se Deus perdoou Manassés, Ele pode perdoar qualquer pecador, inclusive você. Na nossa vida aqui na terra, entenda uma coisa, mais valerá do jeito que terminarmos do que do jeito que nós começamos. Esse camarada começou tudo torto, tudo errado, mas houve um ponto marcante na sua vida, em que ele se rendeu ao Senhor e tudo foi mudado. E Manassés é uma pessoa que nós vamos encontrar na glória. É um camarada que estará na glória celestial por causa do perdão desse Deus. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Não importa quão longe você foi, não importa quão grandes sejam os seus pecados, o perdão de Deus é maior. O próprio Deus diz em sua palavra: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, vermelho vivo, ainda que eles sejam vermelhos assim, eles tornarão brancos como a neve. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles tornarão brancos como a mais pura lã.